Vocês estão bem? Vocês estão presentes? Glória a Deus. Isso aí, irmãos. Aleluia. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Existe uma palavra no meu coração que está ardendo já há alguns dias para ministrar aqui hoje. Eu creio que você será ministrado. Você crê assim, irmãos? Amém. Irmãos, a gente vem de alguns dias que temos falado sobre coisas importantes, sobre sacrifícios, sobre voltar a primeiras obras. Eu me lembro do culto de 15 dias atrás que o pastor Gesiel ministrou aqui. Que culto espetacular. Palavras que ficaram ruminando no nosso coração. Palavras de arrependimento, palavras de renúncia, palavras de conversão, palavras de impacto mesmo, que nos fizeram, muitos de nós aqui, se ajoelhar, pedir perdão ao Senhor. E essa semana, depois disso, o Senhor ministrou tantas coisas no meu coração sobre isso. E eu gostaria de trazer algo. Como os irmãos já me conhecem, minha pregação é bem explicativa, então não esperem grandes avanços. Mas presta atenção, querido, fique comigo. Eu creio que ao final teremos aprendido coisas de Deus. O Espírito Santo ele vai ministrar o seu coração e você vai sair daqui hoje com a palavra queimando, transformado. Você vai sair diferente do modo como você entrou. Aleluia. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, sentados mesmo, em Isaías 53, e o versículo 1. Isaías 53, e o versículo 1, você que trouxe sua Bíblia, já pode abrir aí para a gente ler juntos. Aleluia. Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Só até aqui, irmãos. João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No versículo 10, ainda do capítulo 1 de João, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. No 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E no 12 diz assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor, que Ele possa nos conduzir nesse tempo agora para que tenhamos o maior proveito dessa ministração. Pai, aqui está a sua palavra. Confiamos, Pai, que ela é viva e eficaz. Confiamos que ela tem um poder imensurável, um poder incalculável, um poder que nossa mente não consegue alcançar. De tão grande, Pai, que é o poder da sua palavra, e nós honramos ela nessa noite. Oramos para que, de um modo espetacular e sobrenatural, o Senhor possa ministrar intimamente cada coração aqui. Deus, cada mente que está aqui preocupada, aflita, ansiosa, distante, que o Teu Espírito Santo possa trazê-la agora cativa, Pai, a Tua palavra, para que todos nós saiamos aqui hoje, Pai, com a palavra queimando em nossos corações. Em nome de Jesus oramos por isso, Senhor. Amém. Irmãos, apesar de ter lido Isaías 53, alguns versos aqui que falam sobre Jesus, a sua morte e o motivo da sua morte, eu quero me atentar apenas, inicialmente, à primeira parte do versículo 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta que o profeta Isaías está fazendo
bem antes de Jesus nascer. Jesus estava sendo profetizado aqui e Isaías já pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E no seguir desse capítulo, ele vai mostrar que a pregação a qual ele se referia não era apenas uma palavra dita, mas era a própria palavra. Não era apenas uma palavra de um futuro que Jesus viria, mas era o próprio Cristo. A palavra a que ele se refere aqui é o próprio Cristo. Ele fala: quem deu crédito à nossa pregação? Aí ele fala: e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo. Quem? A palavra, o próprio Cristo. E ele fala assim que nós olhávamos para ele. Quem? A palavra, o Cristo. E nós não queríamos nada com ele. Nós não fizemos caso algum dele. Era alguém de quem nós olhávamos, mas escondíamos o rosto, rejeitávamos em apenas olhar para ele. Olhar para aquele que João vai dizer que no princípio ele era a palavra. E ele estava com Deus. E ele era o próprio Deus. A palavra, Jesus, o Senhor, o nosso amado, nosso Cristo, veio à terra, ele estava aqui, ele andou nessa terra, ele foi morto por ser exatamente quem ele era. E quem ele era? A palavra. É importante nós fixarmos isso logo nesse início, de entender a importância essencial que está dita aqui nesses textos, nesses versículos que eu li, que é referente à palavra de Deus e essa importância. Então se apegue inicialmente a isso aí. No livro de Lucas, no capítulo 8, a seguir, Jesus ele vai falar sobre um homem que saiu para semear. Né? Nós conhecemos essa palavra tão bem, mas eu quero só frisar para quem não conhece, pegá-la. A palavra fala que um semeador, um homem, saiu para semear. Ele foi para o seu trabalho normal, cotidiano, diário, e levou consigo sementes. E a palavra diz que enquanto ele lançava suas sementes, enquanto ele estava ali plantando, algumas sementes caíram em lugares específicos. Né? Antes de cair em uma terra boa, essas sementes também caíram em lugares inadequados. Caíram entre rochas, caíram entre espinhos, caíram à beira do caminho, mas algumas caíram em boa terra. Essa caiu em boa terra, a palavra diz que ela germinou, que ela cresceu, que ela deu frutos. Mas as outras sementes que caíram em lugares inadequados, elas não deram frutos. Algumas até chegou a nascer, mas elas morreram, sufocadas pelas rochas, sufocadas pelos espinhos ou comida pelos pássaros. O fato é que desse processo de semeadura, algumas se perderam, mas outras vingaram. E a palavra diz que Jesus, explicando essa parábola, ele diz que essas sementes que caíram ao caminho era a própria palavra de Deus. E essa terra na qual as sementes caíam, que a palavra caía, era o nosso coração. E ele fala que alguns corações estão receptíveis, recebem a palavra, e essa palavra entra em seu coração, e ela consegue germinar, ela consegue crescer, frutificar. Enquanto que outras entram nesses mesmos corações, e elas não conseguem encontrar forma de crescer e de frutificar. A palavra é boa, a semente é boa, mas o coração, a terra em que essa semente cai, é que é a questão. E ele fala o seguinte, que algumas sementes caíram nesse lugar terroso, mas não aprofundou. E os pássaros vieram e comeram. Ele fala que esses pássaros que comeram essas sementes eram o próprio diabo. Então observa que existe uma intenção do diabo em impedir que a palavra de Deus se aprofunde em nosso coração. A gente não pode deixar de trazer essa importância para os nossos dias. Estamos aqui hoje e agora. Estamos em um culto. Se eu consigo entender que a palavra está falando, o próprio Cristo, o próprio Deus falou pela sua própria boca, que o diabo, ele pega as sementes, ele pega a palavra, eu lhe pergunto, o que é que ele está fazendo aqui agora? Ou melhor, o que é que ele está tentando fazer aqui agora? O que ele está tentando fazer nesse momento em que nós estamos pregando, não outra, mas a palavra de Deus. Não importa se com simplicidade ou com muito conhecimento, se aqui ou no seu lar ou em outra igreja, não importa. O que está acontecendo no momento em que nós estamos recebendo a palavra é que alguém está tentando roubar essa palavra. O tempo todo, constantemente. Mas por que ele quer roubar essa palavra? Porque ele sabe o poder que essa palavra tem quando ela consegue penetrar em nosso coração e cumprir o seu propósito.
E é por esse motivo, queridos, que eu quero frisar desde esse início agora a importância que deve ser dada à palavra de Deus. Não qualquer ensinamento, não vãos ensinamentos, não teologias simples e rasas, não coaches, mas a palavra de Deus pura e simples, genuinamente pura e simples, aqui escrita com simplicidade, aquela que você abre e que você lê com toda a simplicidade na sua casa, e você ora e o Espírito traz para você um entendimento, ainda que raso por um momento, não importa, essa palavra, quando encontra o seu coração e quando você segura ela firme, ela consegue fazer algo incrível no seu interior. E a palavra diz, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, que Paulo planta, Apolo, que era um conterrâneo de Paulo, era alguém que estava andando, fazendo missões com Paulo, ele fala assim, olha, eu plantei, Apolo, que é o outro apóstolo, ele regou, mas o Senhor Deus dá o crescimento. Ele fala assim que enquanto uns estão lançando as sementes, enviando a palavra aos corações, existem outros que estão regando a palavra. Eu tenho plena convicção que você já ouviu sobre esse tema inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu ouvi sobre essa palavra. Sobre a importância da palavra, sobre a importância de meditar, sobre a importância de você agarrar a palavra do Senhor. Você já ouviu várias vezes. Mas hoje, alguns talvez não tenham ouvido. E outros, a maioria, com certeza ouviu. O fato é que hoje sementes estão sendo lançadas. Mas sementes que já foram lançadas estão sendo regadas. Mas Deus continua dando o crescimento. E que crescimento é esse? O que é que a palavra consegue produzir em nós? Qual é o efeito que a palavra pretende fazer em nós? E por que é tão fundamental retermos ela, segurarmos com toda a nossa força, permitir que ela cresça? Por que é tão fundamental não deixar que ela seja roubada no nosso interior? A palavra diz que esse cuidado, essa responsabilidade, ela é nossa, ela não é de outra pessoa. Quem dá o crescimento, de fato, é o Espírito Santo, porque o crescimento em nosso interior é algo sobrenatural. Mas manter essa palavra firme em nosso interior é o papel que nós temos que fazer. Vamos seguir. Em Lucas 7, segura esse tema aqui, a gente vai dar umas voltas aqui agora para poder saber onde a gente quer chegar. Em Lucas, capítulo 7, em diante, a palavra fala que Jesus estava andando, fazendo suas missões, fazendo as suas obras, e ele se depara com um servo de um homem que pede para que ele vá até a sua casa, porque o seu senhor havia lhe pedido que ele fosse até a sua casa curar o seu servo. Ou seja, um servo, a mandado do seu senhor, foi até Jesus, pediu que ele fosse até a sua casa para curar o seu outro servo. E Jesus começou a andar, indo em direção para curá-lo. E quando ele está chegando, um outro servo se aproxima disso e fala assim, olha, o meu mestre mandou te falar que você não precisa ir até a casa dele, porque ele não é digno de receber o Senhor sobre o mesmo teto que ele. E ele fala assim, olha, ele disse que o Senhor desse apenas uma palavra, que ele sabe que se o Senhor der uma palavra, o servo dele ficará curado. O servo dele será completamente restaurado. Porque ele falou o seguinte, que ele, como um homem de muitas pessoas que o servem, quando ele diz para um faça isso, eles fazem. Quando ele diz para o outro servo faça isso, ele faz. Então, do mesmo modo como eu, sendo um homem importante, dou ordem aos meus empregados, eles me obedecem, o Senhor também, sendo quem é, se der uma palavra, o meu servo, onde ele estiver, ficará curado. Jesus se impressiona com essa palavra e fala assim, que a fé daquele homem o surpreendeu. Agora, a questão que se pergunta é, como esse homem teve esse entendimento? Quem deu a esse homem o entendimento de que Jesus, com apenas uma palavra, poderia fazer com que o seu servo, aonde estivesse, fosse curado? Que nível de revelação, de entendimento, de convencimento foi esse que esse homem conseguiu ter esse entendimento? Mas Jesus começa a seguir, e a palavra diz que ainda nesse processo de missão, ele está indo para uma outra cidade, chamada Naim, e ele está vendo um cortejo fúnebre vindo. A mulher enterrando o seu último filho, já era viúva, ela ficaria sozinha a partir de então. Jesus vendo aquele cortejo fúnebre, ele se compadece daquela viúva, ressuscita aquele jovem, entrega a sua mãe. A palavra diz que quando ele faz isso, as pessoas que estavam acompanhando o cortejo ficaram assustadas, encheram-se de temor e saíram entre a cidade para dizer, um grande profeta
chegou na cidade. Aquele povo, eles viram algo com seus próprios olhos, ficaram impressionados com o que viram e conseguiram, a partir de então, falar algo sobre Jesus que eles mesmos presenciaram. E assim por diante, ele foi sendo assunto. Seguindo mais adiante, nesse mesmo processo, a palavra diz que João Batista, que batizava as pessoas nas águas, chega, manda alguns servos encontrarem Jesus, ainda é o capítulo 7 adiante. Chega a Jesus e fala assim, olha, João Batista, vou te perguntar se o Senhor é quem o Senhor diz ser ou se ele tem que esperar por outro. Espera aí, João Batista foi o mesmo que viu a pomba descer sobre Jesus, foi o mesmo que viu Jesus sendo batizado e Deus dizendo, este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, eu me alegro sobre ele. Mas por algum momento e por alguma circunstância, João Batista envia servos para perguntar se Jesus era mesmo quem ele diria que era. E Jesus fala assim, olha, bem-aventurados são aqueles que não se escandalizam comigo. Aí eu pergunto, como é que pode alguém da fé, que conhece os planos, mas que por algum equívoco conseguiu duvidar em seu coração de algo que já era claro para ele? Então isso prova o quão é possível, para mim e para você, duvidar daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E é por esse motivo que é essencialmente importante que nós estejamos em constante vigilância. Para quê? Para que nossas convicções, palavras ditas pela boca do próprio Deus, não sejam refutadas em nosso interior. Por pensamentos humanos, por ideologias, por ideias, por conceitos, por dúvidas, por outras pessoas que vêm para colocar em dúvida aquilo que nós vimos com nossos próprios olhos. Assistimos com nossos próprios olhos, presenciamos e vivenciamos com nossos próprios olhos, mas que por algum equívoco, num lapso de momento, abrimos brecha para a dúvida e deixamos que isso fique em questionamento no nosso interior. Então isso revela para nós que é importante estarmos em constante vigilância e atenção, para que a palavra da fé não seja roubada do nosso coração. Vamos seguir nesse mesmo capítulo, ainda já encerro essa parte aqui. A palavra diz que Jesus, ele está ainda caminhando, tudo isso aconteceu em uma caminhada só, de um dia para o outro talvez. A palavra diz que Jesus foi convidado por um fariseu para comer em sua casa. E ele vai, ele aceita o convite, ele chega na casa daquele homem, se debruça e começa a comer. E a palavra diz que de repente, do nada, em uma cidade que Jesus aparentemente ainda não havia ido, uma cidade que eu não sei como isso poderia ter acontecido, mas diz a palavra que do nada, de um modo que não está explicado aqui, uma mulher que não tem seu nome revelado, surge e começa a lavar os pés de Jesus com um perfume muito caro e começa a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Uma mulher que não é dado nome, uma mulher que não é dado um histórico, uma mulher que não tinha um antes e nem um depois, e que de um lapso, de um momento qualquer, ela entra e chega e começa a ungir os pés de Jesus e a chorar e a secar com seus cabelos. E aí eis a nova pergunta: que revelação é essa que essa mulher teve sobre Jesus que a fez entender o que ela deveria fazer por ele? Até aqui nós não vemos isso acontecer. Até aqui a gente não percebe que isso viesse a acontecer. Mas alguém fez ela entender que deveria fazer isso. Quem fez ela entender que deveria fazer isso? Quem pediu? Quem orientou? Como ela entendeu isso? Como ela entendeu isso? Mas a palavra diz que ela fez isso. Ela entendeu e fez. A palavra diz, lá no Éden, lá no início, quando Caim e Abel vai sacrificar ao Senhor, a palavra diz que Abel entrega seu sacrifício e Deus aceita. A palavra diz que quando Caim entrega seu sacrifício, Deus não aceita. Caim fica revoltado porque Deus aceitou a oferta de seu irmão e não aceitou a dele. Só que a palavra que Deus disse para Caim foi a seguinte: se você fizer bem feito, eu não vou receber? Então faça de novo. Faça bem feito, faça melhor. Só que, ao contrário disso, Caim rejeita a palavra do Senhor. Por inveja, faz o mal contra seu irmão. Por inveja, destrói a vida do seu irmão. E aqui a gente observa que a palavra, ela bate em nossa porta. Deus nos dá a sua palavra.
Só que nós resistimos e preferimos seguir o nosso próprio coração. Então observe, queridos, nesses exemplos que eu estou mostrando para vocês aqui, que situações diferentes revelam atitudes de pessoas diferentes por um entendimento diferente. Só que esse entendimento é essa razão, é essa motivação, é esse entendimento no seu interior. Por que que o centurião disse que Jesus era Senhor? Por que que aquelas pessoas que viram ele ressuscitar aquele jovem saíram e disseram, ele é um profeta? Por que que João Batista duvidou em seu coração? Por que que aquela mulher que surgiu do nada começou a ungir os pés de Jesus? Por que Caim, ouvindo a palavra de Deus, preferiu não crer e observar outra coisa? O que é essa palavra que está no coração? O que é essa palavra? E aí fica a indagação. Mas vamos seguir. Só para poder fechar essa parte de como o coração, a gente reage à palavra é sobre Jó. Diz que Jó era um homem íntegro. E quem diz isso não é outra pessoa, senão o próprio Deus. Deus fala assim, Jó é o meu servo íntegro. E aí Jó, então, sendo íntegro, passa por uma provação, por uma aflição, por uma luta terrível. Só que ele já era íntegro antes da provação. E quando chega ao final da sua luta, da sua guerra, a palavra diz o seguinte, que Jó chega para si mesmo e verbaliza o seguinte, antes, com toda a integridade que eu tinha, com todo o comportamento que era louvável que eu tinha, que Deus havia dito que ele era um cara bacana, que ele era um cara fiel, íntegro, mas agora ele fala assim, agora sim os meus olhos te veem. Agora sim eu consigo entender de verdade. Agora sim está revelado para mim, agora eu estou te vendo. Agora eu estou te vendo. Como é que um homem que já era íntegro, que já era um cara exemplar, que já era um cara que foi chamado pelo próprio Deus de um cara diferente, agora, depois de ser provado, vai dizer, agora sim, Senhor, os meus olhos podem te ver. Então, queridos, que revelação é essa? Que revelação é essa que o Senhor está passando para nós, que a gente percebe que a palavra, ela chega no nosso coração de um jeito. Ela chega como uma informação qualquer. Na rua a gente encontra pessoas o tempo todo e fala assim, olha, Jesus te ama. A gente fala amém, ele me ama. Só que existe um momento em que essa palavra, ela deixa de ser apenas uma informação vaga. Ela deixa de ser apenas um entendimento porque a Bíblia disse. E ela passa a ser uma convicção em nosso coração. E é quando esse entendimento entra que o nosso comportamento muda. E é isso o ponto que eu quero chegar. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, em Romanos 8, versículo 16, diz o seguinte, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Primeiro ponto aqui, que eu quero tratar com vocês, é que o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele nos convence das coisas. Ele nos fala as coisas, ele nos convence. Ainda no capítulo 16 de João, versículo 8, fala assim, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9 fala assim, do pecado, porque os homens não creem em mim. No versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Nessa palavra aqui, a gente percebe que o Espírito Santo de Deus é quem traz em nosso coração o convencimento. É ele quem pega essa palavra aqui, que para muitos é apenas um livro, que para muitos é uma obrigação ler em faculdades, juízes, talvez advogados, homens da lei, que precisam ler isso aqui, só que não tem o que de fato valida essa palavra. Podem ler capítulo após capítulo, versículo após versículo. Quantas religiões, mundo afora, que tem isso aqui adicionado em suas Bíblias, em seus o Alcorão, tem isso aqui, acho que é o Alcorão, né, pastor? É do Islã? Que tem isso aqui lá misturado. Mas para eles não tem o sentido que tem para nós. E por que que muitas pessoas conseguem ler isso aqui, mas não conseguem desenvolver o efeito necessário? E aqui está a resposta para isso. Quando ele vier, o Espírito Santo, que já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem unge a sua palavra. É ele quem nos convence da sua palavra. É ele quem nos faz com que entender que tudo que está sendo dito aqui agora, de alguma forma, que seja uma semente, entra no teu coração e fará algum efeito. É ele, e não outra pessoa. Seguindo.
E eu estou encerrando, irmãos. Tá calor e os irmãos estão tudo dormindo, eu estou percebendo. Aleluia. João, ele vai escrever o seguinte. Ele fala assim, olha, mais uma vez eu vos escrevo. Ele fala assim, mais uma vez eu escrevo para vocês. Outra vez. Eu gostaria de estar escrevendo para vocês coisas incríveis, coisas fortes, assuntos mais profundos, assuntos mais eloquentes, revelações mais profundas. Porém, eu tenho que, mais uma vez, voltar e trazer para vocês ensinamentos básicos, ensinamentos simples, porque vocês não estão evoluindo, vocês não estão avançando, vocês não estão crescendo. Então, mais uma vez, eu tenho que lhes ensinar de novo coisas simples. Então, ele está dizendo para nós que ele questiona isso, ele fala assim, olha, vocês precisam pegar o que vocês estão ouvindo, pegar a palavra de Deus e fazer com que elas façam algo em vocês. Permitir que elas façam algo em vocês. Deixar que elas façam algo em vocês. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que está falando aqui, Cris. A palavra de Deus, quando ela entra no teu coração, quando ela entra nos nossos ouvidos, ela tem a capacidade de ir no lugar mais profundo da sua alma, no lugar mais profundo do seu ser. Ou seja, quando essa semente, ela penetra no nosso coração, a partir dos nossos ouvidos, e nós permitimos que ela entre por um lugar mais profundo, uma terra poderosa no nosso coração, olha o que ele fala, que ela consegue entrar lá, no nosso interior, e sonda o nosso coração, e sonda o nosso entendimento, nossos pensamentos. Aí eu pergunto, para que a palavra de Deus entra num lugar tão profundo assim, e está preocupado com o que eu e você pensam? Por que a palavra de Deus entra dentro de mim? Ela não apenas entra nos meus ouvidos. Ela não apenas entra como um sentido qualquer. Mas ela entra nos meus sentimentos, nas minhas emoções. É isso que está falando aqui. Não é apenas uma informação que você encontra na escola. Não é apenas uma informação que você encontra lendo um livro qualquer. Não é apenas uma informação que você encontra com um folheto que te dão na rua. Aqui está escrito que essa informação, ela entra nos seus ouvidos, penetra o seu coração e ela encontra os pensamentos que você tem. Para quê? Para questionar. Para colocar a você a dúvida do que você está pensando. Para dizer para você que o seu pensamento até aqui estava equivocado. Para mostrar para você, trazer luz que até aqui você andou errado, mas que agora você vai andar certo. É por isso que ela penetra em nosso coração. O apóstolo Paulo fala assim, que nós recebemos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo que nós já recebemos, ela começa a se manifestar em nós quando? Quando essa palavra penetra em nosso coração e nós conseguimos abrir mão de tudo o que antes para nós era a verdade. Tudo o que antes para nós era o certo. Tudo o que antes para nós era nossa conduta de vida, mas que agora que a palavra entrou, o entendimento penetrou, a gente entende que não era bem assim. E o certo era como acabamos de aprender pela palavra. Então é desse modo que a palavra surte efeito. É quando eu consigo pegar o que eu estou ouvindo, deixar que entre no meu coração e eu diga, eu vou agarrar isso aqui. Eu ouvi isso aqui, eu vou agarrar, eu vou deixar isso entrar no meu coração, eu vou ouvir mais, eu vou aprender mais. Senhor, eu vou orar sobre isso. Deus, eu ouvi uma palavra assim, eu não quero esquecer, eu quero que ela entre no meu coração, eu não quero que seja roubada por aves, eu não quero que os espinhos sufoquem, que as rochas sufoquem, eu quero que ela crie raízes profundas e quero que ela transforme a minha vida. Então esse é o poder e essa é a expectativa que a palavra tem no meu e no seu coração. É essa a intenção da palavra quando ela entra. Irmãos, hoje estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Está um calor absurdo. Estamos todos querendo ficar em pé, correr, tirar essa roupa, tomar uma água gelada. Enfim, é o que queremos. Mas aqui está diante de nós a palavra de Deus dizendo para mim e para você que nós precisamos dar crédito ao que nós estamos ouvindo. Precisamos deixar que todas as nossas guerras humanas, guerras espirituais, pensamentos, ideias, sejam postos de lado para ponderar a palavra de Deus, que é luz, e deixar que ela traga clareza em nosso interior.
A palavra diz assim, que os nossos olhos é a candeia da nossa alma. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Imagine, irmãos, a vantagem que é ter o nosso interior iluminado pela palavra do Senhor. Saber que ela é a nossa lâmpada, saber que ela nos conduz, que ela é luz para o nosso caminho. Saber que ela nos traz, que ela nos tira, na verdade, toda confusão, toda dúvida. E que entendimento é esse de saber que se Deus me ama... Olha, observe, queridos, eu já encerro minha participação. Eu estava estudando há mais ou menos 15 dias atrás sobre a diferença entre saber algo, entre ouvir falar algo, entre saber algo e entre estar convencido de algo. E é diferente. E quem trouxe esse entendimento não foi a Bíblia, eu não achei na Bíblia, foi dicionário. Quando algo me é informado, é como eu acabei de falar, a gente sabe que 2 mais 2 é 4. Todo mundo sabe disso. Todo mundo tem essa informação. Até as crianças começam a saber que 2 mais 2 é 4. Beleza. Quando eu aprendo que 2 mais 2 é 4, eu aprendo a fazer a conta. Eu sei fazer a conta. Mas quando eu estou convencido de algo, é mais do que saber. É mais do que só intelectual. É mais do que só o cérebro. É o coração. Estar convencido de algo te faz agir diferente. Estar convencido de algo muda a tua rota. Estar convencido de algo muda o teu destino. Estar convencido de algo muda a tua forma de agir. Eu posso falar para você que Deus é bom. E você pode dizer sim, Ele é bom. Deus é bom. Eu posso falar assim, Deus é bom. E você falar assim para mim, olha, Ralph, lá no livro tal, no versículo tal, diz que Deus é bom. Eu sei disso. E eu posso falar assim para você, Deus é bom. E você dizer assim, realmente Ele é bom. Hoje eu acordei vivo, eu trabalhei, eu me movimentei, eu fiz, eu consegui ter retorno. Aconteceram coisas ruins, mas em todas eu tive paz no meu interior. Deus foi bom comigo. Porque quando eu entendo que Ele é bom, então eu não consigo atribuir os males da minha vida a Deus, porque eu sei que Ele é bom. Sobre os males que me sobrevêm, eu digo, o Deus que é bom, minha vida vence todos eles. Quando eu sei que Deus me ama, eu não preciso ficar implorando o amor de mais ninguém, porque eu já sei que Ele me ama. Não é apenas uma informação, não é apenas um entendimento qualquer, mas é uma convicção no meu interior. Uma mulher ou um homem que sabe que seu cônjuge o ama, ele pode sair ou ela pode sair para onde quer que for. Ele sabe ou ela sabe que está tudo bem, não vai acontecer nada. Que ele ou ela não vai trair, não vai fazer nada contra. Por quê? Porque aquela pessoa sabe que o seu cônjuge o ama. Ela confia. Ela está convencido de que não vai acontecer nada de mal. Mas a pessoa que não está convencido ou convencida não pode ver o cônjuge sair a metros de sua presença, que já começa a ficar aflito, aflita, preocupado. Por quê? Porque por mais que ele diga o quanto a ama, ela não está convencida. Ela não tem certeza lá no seu interior. Então as suas emoções, seus sentimentos reagem àquela dúvida. É do mesmo modo que a palavra quer fazer no nosso coração, queridos. Ela quer entrar em nosso coração e nos trazer um convencimento tão firme que a gente não consiga duvidar. E o nome disso é fé. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir, é estar convencido. Não é só saber, é estar convencido. Eu sei que Ele virá, então eu espero pacientemente, alegremente. Eu sei que Ele me ama, então eu sei que eu vou ter tudo que eu preciso. E o que eu não tiver, está tudo bem, porque o melhor já me deu. Eu sei. É a diferença, irmãos. Eu vou parar por aqui. Vou voltar o microfone aqui em direito. Glorificar ao Senhor por essa oportunidade. Eu creio que essa palavra ela tem um destino, ela tem um propósito, ela tem um caminho. Essa palavra falou no meu coração esses últimos dias, muito forte, e minha oração mudou. Eu tenho orado diferente por conta disso aqui. Eu tenho dito, Espírito Santo, me ajude a orar pela coisa certa, me convence a orar pelo que eu tenho que orar. Me ajude a crer no que eu tenho que crer. Me ajude a soltar aquilo que eu acho que é verdade, porque eu aprendi, porque eu achei, porque eu penso. Mas traga no meu interior o convencimento certo. E você começa a perceber que, na verdade, a caminhada com Jesus, você sabe disso, mas você agora passa a estar convencido
de que você não consegue ser crente sem ele. Você não consegue ter fé sem o Espírito Santo. Você não consegue vir ao culto e ser transformado no culto sem o Espírito Santo. Porque ou ele traz sentido para o que está acontecendo, ou ele te mostra espiritualmente o que está acontecendo, ou vai ser apenas sinos tinindo, como o apóstolo Paulo fala. Não tem impacto, não tem mudança, não tem transformação nenhuma, simplesmente porque você não está paralelo com o Espírito Santo. Você está sozinho. Você não está deixando que ele te convença. Isso, irmãos, são conselhos de dizer que nós precisamos pegar ele pela mão, ou deixar que ele nos pegue pela mão, melhor dizendo, e nos guiar, para que nós possamos, de fato, absorver todos os ensinamentos da palavra de Deus em cada culto. No culto como esse, no culto do próximo domingo e nos demais cultos, tudo que é ministrado, existe semente sendo lançada. Eu preciso pegar, abraçar e dizer: Senhor, o que é que eu tiro disso aqui? O que é que isso muda a minha vida? De que forma eu tenho que ser convencido? Eu não quero apenas saber, eu quero estar convencido de algo, para que eu tenha uma fé inabalável no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus.